Salve galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Vocês já ouviram falar naquela velha teoria de um gorila versus 1.000 humanos? Pois é, eu resolvi fazer uma análise minha de um gorila versus 1.000 humanos. Algumas considerações. Os humanos que eu estou falando são artistas marciais, ou seja, eles têm treinamento em combate marcial. Todos os humanos estarão desarmados, ou seja, nenhum deles estarão com armas no chacos, facas ou coisas desse tipo. Nós vamos considerar um gorila padrão, nenhum silverback, nenhuma coisa que seja exorbitante. E um detalhe, na ficção a gente já viu mais ou menos que mexer com um macaco não dá muito certo, né? Lembra dos planetas dos macacos? Pois é, aqui a gente vai estar considerando três cenários possíveis e como é que isso vai impactar. Mas antes vamos apresentar aí as definições de nossos lutadores, né? As vantagens de cada um. O time dos humanos conta com as seguintes vantagens: vantagem numérica em grande escala, vantagem de raciocínio. Os seres humanos são racionais, portanto, têm a seu favor. Vantagem de velocidade. Numa corrida, os seres humanos são mais rápidos do que um gorila, ou seja, para correr, os humanos teriam a vantagem. Outra vantagem que nós também poderíamos considerar é que, nesse caso específico, os humanos, né, além da vantagem numérica, também teriam algum treinamento em combate, coisa que o gorila não tem. O gorila simplesmente ataca, por instinto. Ele não tem treinamento. Os humanos aqui têm treinamentos em artes marciais e poderiam usá-lo a favor deles para tentar subjugar o animal. Lembrando que o gorila em questão não é nenhum alfa, nenhuma coisa desse tipo, é um gorila macho padrão. Não é um costas prateadas, é um silverback ou coisa desse tipo. É um gorila macho padrão. Mas mesmo assim, vamos aos requisitos, né, aos níveis de um gorila. Um gorila adulto médio, que não é alfa no grupo dele, nem nada, ele pesa entre 140 quilos a 200 quilogramas. E a força de um humano, e comparada à força de um gorila, a força de um gorila macho médio excede a expectativa de uns humanos em pelo menos 10 vezes. Então, se um humano treinado consegue erguer 200 quilos, um gorila sem treino nenhum ergue 800 quilogramas ou 1,5 toneladas com alguma facilidade. Em termos de velocidade, o ser humano supera o gorila porque ele tem explosões de corrida de apenas 40 quilômetros por hora e não consegue correr por muito tempo. Então, no quesito velocidade, os seres humanos saem na frente. No quesito força, os seres humanos perdem e muito. No quesito resistência, os seres humanos também perdem e muito, visto que os gorilas podem ser extremamente resistentes a golpes ou danos, conseguindo esmagar e arremessar as pessoas com enorme facilidade também, porque eles são muito fortes. E que, se eles se sentirem ameaçados, eles têm instinto natural para o combate, embora não sejam predadores. Quando os gorilas se sentem ameaçados, eles ficam de pé, batem sobre o próprio peito para demonstrar que são fortes. Se isso não intimidar você, ele simplesmente te ataca com tudo que ele tem. E tudo que ele tem é muita coisa. Dá uma olhada aqui, ó. Apesar de não ser um animal carnívoro e não usar muitas presas para caçar, né, como as onças e outros animais, o gorila tem dentições poderosas. Olha o que é um gorila de boca aberta. Agora imagina essa dentição cravada com força, porque as mandíbulas dele são até 10 vezes mais fortes do que uma mandíbula humana. Então pega essa dentição enormemente poderosa, cravada em você, vai arrancar pedaço tranquilamente. Ah, mas os humanos que você falou são treinados. São, mas ninguém tá treinado para uma mordida, cara. Se uma mordida pegar, fudeu. Diferente dos humanos, os gorilas não têm postura de combate, eles simplesmente correm e atacam com brutalidade e ferocidade, se baseando apenas na força bruta para sobrepor e impor a sua vontade sobre quem é o mais poderoso. Esse aí é um embate de gorilas entre silverbacks, ou seja, gorilas prateados, e você vê que eles estão ali dominando, né, disputando a dominância de um bando com certa ferocidade, abrindo os dentes para morder e tudo mais, mas eles não têm uma postura de combate, tipo a de um boxeador, por exemplo. É só eles pulam e atacam. Os socos também são irregulares, não são em linha reta, são meio tortos, mas mesmo assim, se um soco desse pegar, é muito poderoso. Imagina o Mike Tyson no auge, agora multiplica por uns 50. É como se um soco de 50 Mike Tyson te acertasse. Isso no auge dele. Supondo que em campo aberto, e num cenário hipotético, em campo aberto, em que os seres humanos cercassem o animal de forma coordenada, como está aí na imagem feita por IA, o nosso amigo gorila teria sim problemas.
porque são muitos humanos, eles estão treinados, eles têm uma força menor que a dele, porém estão em vantagem numérica. E cercando ele coordenadamente, ele teria pouco espaço para interagir. Só que tem um pequeno problema nesse percurso aí. Eles dificultariam a vida do gorila consideravelmente. Sim, deixariam ele sem espaço e poderiam atacá-lo. Só que, se você ataca um animal e se você deixa ele acuado, ele fica com mais raiva. E com mais raiva, a descarga de adrenalina aumenta. Isso no corpo humano ou no corpo de um gorila. E se uma descarga de adrenalina aumentar em um gorila, irmão, sai da frente. Ele fica mais tolerante à dor, mais tolerante a ferimentos e ainda 2 vezes mais forte do que o tradicional. Então, se o cara já é 10 vezes mais forte que você, ele passa a ficar 20. E nessa explosão de energia, ele mataria alguns humanos sem piscar. Um fator que também nós devemos considerar é o medo ou o pânico. Quando você vê um gorila na sua frente, com os dentes abertos e batendo no próprio peito, começando a massacrar e macetar vários humanos, e alguns deles já tendo morrido, muito provavelmente seu corpo vai entrar em colapso, vai entrar em pânico. E aí, meu amigo, entra no sistema de luta ou fuga. Supondo que você fuja, você tem chance de sobreviver, porque ele é mais lento que você. Agora, supondo que o seu sistema de luta ou fuga encare para a luta, aí a sua chance diminui muito. Porque em estado de pânico, você não raciocina. E mesmo sendo um lutador experiente, você vai ficar com medo, porque é um gorila e ele está matando outras pessoas. E entrando em estado de pânico, ele vai pegar os seres humanos e fazer um palito, vai pegar e jogar para o alto. Porque para ele, levantar um cara de 100 quilos não é nada. Levantar um cara de 100 quilos para um gorila, irmão, é o mesmo que você levantar um palito de fósforo. Para ele, um cara de 100 quilos não é nada. Ah, João, mas os caras são treinados, vão dar os golpes lá. Sim, você pode dar golpes em um gorila, porque você é treinado nessa posição hipotética. Eles poderiam dar golpes, né? Garganta, testículo, olhos. Só que, você notou uma coisa? Garganta, testículo, olhos, ouvido. Todos esses locais que eu citei são locais sensíveis que eles poderiam atacar e sim, causar uma enorme dor e talvez até ferir letalmente, severamente o gorila. Só que para fazer isso, eles teriam que chegar perto. E como é que você chega perto de uma máquina de matar? Que já está irritada. E que provavelmente vai pegar você e mandar você no chão como que está batendo estaca. É meio improvável, né? Se eles tivessem a oportunidade de chegar perto e atacar esses lugares, sim, teriam a chance. Só que para isso você teria que arriscar a sua vida. Será que compensa? Você é louco, irmão, não compensa. Preparei alguns cenários hipotéticos que a gente pode avaliar. O primeiro cenário é: todos eles são em campos abertos, todos eles estão considerando a maior número de seres humanos e que os seres humanos são treinados. Isso aí é imutável. O primeiro cenário é: os seres humanos estão feridos e o gorila também está ferido, mas os seres humanos estão em pânico, apavorados por o gorila já ter matado alguns deles. Então, nesse caso, a chance do gorila vencer, porque o gorila não vai ter pânico, o gorila não vai ter medo, ele só vai ter raiva. Ele só vai se sentir acuado e atacar. Ele não tem medo de você. Ele vai se sentir acuado, ver que você pode ser um risco e simplesmente vai querer te neutralizar. Ele não vai ter medo para fugir. Ele vai querer te neutralizar, porque ele entende que ele é superior fisicamente. Então, quando ele entender isso, ele simplesmente vai macetar e massacrar todos os humanos que estão lá. Então, a chance de vitória do gorila de pelo menos 80% nesse primeiro cenário, em que os seres humanos se amedrontam, o gorila percebe que é mais forte do que os seres humanos, o que não deve ser muito difícil, e aí ele maceta todo mundo. No segundo cenário, e o cenário melhor para os seres humanos, né, o melhor cenário para os seres humanos é o seguinte: os seres humanos têm a sua racionalidade intacta, pensam numa estratégia, como são treinados em artes marciais, eles cercam o gorila e, cooperando 100%, né, com planos elaborados totalmente cooperativos, e sem entrar em pânico, eles cercam o gorila e atacam o gorila. Aí sim, os seres humanos, os 1000 humanos, venceriam. Mas mesmo nessa situação, eles teriam 60% de chance de vitória e mesmo assim perderiam 300 homens no processo. Ou seja, desses 1000 que entraram no combate, o gorila morreria, mas antes do gorila morrer, ele mataria 300 deles. No segundo cenário, o gorila também é encurralado pelos humanos, né, cercado por eles. E os humanos pensam com racionalidade, montam uma estratégia, sendo treinados em artes marciais, eles montam uma estratégia. Eles não estão em pânico, só que eles não conseguem cooperar.
Eles não montam uma estratégia que funcione porque eles não entram em cooperação. Eles se apavoram, ficam afoitos, apesar de não estar em pânico, e não cooperam, não tem um plano que funcione. Né? Cercam ele, mas não tem uma cooperação, não atacam de forma sincronizada. Nesse cenário em que eles não atacam de forma sincronizada e que o gorila não leva muitos golpes sucessivos ao mesmo tempo, os seres humanos ainda venceriam, com chance de 40%, em que o gorila acabaria morto, e 600 humanos desses 1.000 estariam mortos também. Então, 400 humanos sobreviveriam para contar a história. No cenário possível, o gorila também é cercado pela equipe de 1.000 humanos, que também atacam, cercando ele, deixando ele sem saída. O que faz o gorila entrar em êxtase de novo, né? E atacar com mais ferocidade. Mas dessa vez, os humanos, mesmo sendo treinados, além de não terem coordenação entre si, eles entram em pânico. Quando eles veem os outros humanos morrendo, eles ficam com medo de morrer e entram em pânico, o que é bastante natural. Somado o pânico com o fato deles não serem tão coordenados, o gorila começa a atacá-los deliberadamente, massacrando a maioria, fazendo com que no final o gorila seja morto, o gorila vai ser morto. Só que a chance também é dos humanos também serem mortos. Ou seja, nesse cenário hipotético, haveria um empate em que o gorila mataria os 1.000 humanos, mas depois de matá-los, ele também não sobreviveria devido aos grandes ferimentos e ao esforço que ele fez. Então ele também morreria. Então morreriam os 1.000 humanos, minutos depois morreriam o gorila. Essas simulações que eu pedi para vocês, que vocês viram aí que eu descrevi, foram simulações que eu pedi ao chat GPT que fizesse, considerando os aspectos que eu falei, né, dos seres humanos serem treinados e do gorila não ser a melhor o auge da espécie. O gorila é apenas um gorila comum. E você viu aí 4 cenários. No cenário mais, assim, mais animador, entre os 1.000 homens morreriam 300, e isso é no mais animador possível. Que aí mataria 300 humanos, mas o gorila acabaria morto, e 600, aí por volta de 900 humanos, né? Não, minto. Se morressem 300, sobreviveriam 700, né? 700 humanos sobreviveriam aí com alguns ferimentos e matariam o gorila. Mas no pior cenário, o gorila simplesmente esmagaria todos eles com a ferocidade e a fúria de um animal. Mas vamos considerar o melhor cenário. Vamos considerar que os humanos conseguiram, deram conta e morreram 300. Você entraria nesse desafio? Porque lembra, 300 homens vão ter que morrer, mesmo no melhor cenário possível. 300 homens vão ter que morrer. E se você for um dos homens que foi esmagado por essa máquina de matar, chamamos de gorila. E aí, o que você acha? Vale a pena entrar nesse risco? Vale a pena entrar nesse ringue aí? Eu não acho que vale a pena, não. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Eu gostaria de dedicar esse tempinho final aqui para agradecer os comentários que eu estou recebendo nos vídeos. Tem gente falando que está gostando do canal, tem gente falando que gostou de ter encontrado o canal. Sim, o canal é pequeno. Eu sou um cara que faz uma edição muito simples, mas eu pesquiso muito para fazer esses vídeos, tá? Eu procuro ser o mais sucinto possível, explicar o melhor que eu posso, dialogar com você a respeito de quadrinhos, a respeito de qualquer tema que eu pegue, né? O caso desse gorila aí que vi que ficou famoso, a gente deu uma discutida aqui. Enfim, eu gosto de pegar todo o tema que eu pego aqui e trazer para vocês com o máximo de trabalho, de delicadeza possível para informar vocês do melhor do mundo nerd e da cultura geek. Então, assim, eu sei que o canal é pequeno e eu sei que a edição é muito fraca, mas, por favor, prestigiem o canal, continuem comentando, continuem pedindo, continuem se inscrevendo e, se possível, compartilhe esse vídeo com mais algum amigo aí para ver se ele entra no ringue com esse gorila, tá bom? Eu volto amanhã, às 9 horas da manhã, nesse mesmo canal.